Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 351 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 34 a 36 do livro do Êxodo. Nós já dissemos a você que nos capítulos 19 a 24, Deus estava estabelecendo com o povo de Israel uma aliança de maneira formal. O povo se santificou, o monte foi isolado, o Monte Sinai. Deus falou com Moisés, deu a sua lei, o povo aceitou a lei que foi dada por Deus através de Moisés. Os anciãos de Israel comeram e beberam na presença de Deus, viram Deus de alguma maneira, e isso formalizou a aliança. E só faltava um toque final, que está lá no capítulo 25, quando Moisés subiria ao monte para receber as 2 tábuas da lei e receber as instruções da casa em que Deus moraria no meio do seu povo. Mas esse contato de Deus com Moisés, no qual Deus daria a ele as tábuas e também as instruções para o tabernáculo, levou 40 dias. E, mediante essa demora, o povo se impacientou, se é que existe essa palavra, né? Se inquietou. Então o povo falou com Arão: dá-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés aí, a gente não sabe o que aconteceu. Então Moisés foi esquecido, mas o Senhor também foi esquecido. O povo quebrou o primeiro mandamento, o segundo, possivelmente o sétimo, como já dissemos, porque o povo se levantou para se divertir e, para sua vergonha no meio dos seus inimigos, o povo estava desenfreado. Deus então manda Moisés descer, e Moisés percebe que a aliança havia sido quebrada e quebra as tábuas da aliança, as tábuas do testemunho. Há uma disciplina tanto exercida por Moisés através dos levitas, quanto exercida por Deus através de uma praga, mas fica-se num estado de suspense sobre o que vai acontecer. E Deus então fala que está pensando no que vai fazer ao povo e manda todo mundo tirar de si os atavios, quando Moisés entra em cena para interceder pelo povo. E nós vimos no último vídeo então que Moisés fala: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, abençoa o povo. E Deus atende a oração de Moisés, de tal forma que Deus vai com o povo, não vai cancelar o projeto de morar no meio do seu povo no tabernáculo, vai abençoar Moisés, vai caminhar com o povo, vai levar o povo até a terra por causa dos méritos que Moisés achou diante de Deus. Isso tudo fica extremamente claro que se caracteriza numa renovação da aliança por duas coisas. Primeiro, porque no início do capítulo 34, nós já mencionamos isso no último vídeo, Deus vai dar novas tábuas da lei para Moisés. As tábuas que foram quebradas são refeitas agora, mostrando que a aliança continua. Depois, porque o termo aliança é claramente mencionado aqui no verso 10 do capítulo 34, mostrando que Deus está fazendo uma aliança. E, além disso, porque você percebe que Deus se revela a Moisés e mostra para ele a sua glória como Moisés havia pedido. Os anciãos de Israel haviam visto a Deus de alguma maneira, e aqui então Moisés fala: eu rogo que o Senhor me mostre a sua glória, para ficar claro que a aliança está em vigor. Deus se mostra a Moisés, enfatizando a sua natureza soberana de ter misericórdia de quem ele quiser ter. Mas ele está tendo misericórdia de Israel porque ele se agrada de Moisés. Nós vemos que Deus manda Moisés isolar o monte outra vez, para que ele suba até lá para pegar as tábuas. Nós vemos que novas tábuas são dadas e que a aliança é refeita. E lá no alto do monte, você vê Deus falando com Moisés novas leis. O Moisés que subiu lá no capítulo 20 para falar com Deus no monte e recebeu o livro da aliança, recebe novas leis. Leis que são tratadas aqui no capítulo 34, no verso 27, como palavras que estabelecem a aliança. São estas as normas, é este o teor da aliança que Deus faz com o povo. Mas note que no verso 27 do capítulo 34, Deus fala com Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. A mediação de Moisés aqui, portanto, é bastante destacada. É por causa da graça que Moisés encontrou aos olhos de Deus que Israel está sendo beneficiado. Mas toda a formalidade está concluída. O monte foi isolado mais uma vez, novas tábuas foram dadas, o termo aliança foi novamente usado, e Deus está dando novas leis a Moisés. Mas que leis são essas? Essas leis começam a ser mencionadas basicamente a partir do verso 12 do capítulo 34, onde Deus orienta o povo a evitar o contato e as alianças com os cananeus para que o povo não caia em idolatria.
precisamente o pecado básico do rompimento da aliança pouquinho tempo antes. Então Deus está dando estipulações para que o povo não caia outra vez na mesma armadilha. E a partir do versículo 18, Deus está ordenando ao povo, falando com Moisés, que guarde as festas religiosas. Você quer ver que coisa interessantíssima? As festas foram exatamente o ponto onde Deus havia parado de falar sobre suas leis lá na primeira subida de Moisés ao Monte Sinai. Lá no capítulo 23, a partir do verso 14, o que nós temos é Deus falando sobre as festas. E aqui então, você tem no capítulo 24 a aliança celebrada, no 25 Moisés subindo, e lá no 32 a aliança sendo quebrada. Agora Moisés no 33 intercede, no 34 sobe ao monte, e Deus fala com ele outra vez, dá novas tábuas, e continua a falar sobre festas. Exatamente o ponto, o assunto no qual Deus tinha parado de falar lá. Isso dá, portanto, uma sequência clara. Aquilo que Israel quebrou, a intercessão de Moisés consertou e a misericórdia de Deus garantiu. Deus continua a dar ordens e leis para o bem do seu povo, como ele havia feito antes. Isso mostra o grande papel de Moisés. E agora, aquele que tinha sido desprezado quando subiu ao monte e se ausentou por 40 dias, era aguardado com ansiedade pelos israelitas. Ele que desceu numa primeira vez, sem maiores manifestações da sua autoridade diante do povo de Israel, agora desce com um brilho de glória resplandecendo no seu rosto. Só uma curiosidade cultural aqui, a palavra para brilho na língua hebraica tem a mesma raiz da palavra para chifre. E houve ocasiões em que se interpretou mal essa palavra e pintores da Idade Média, entre eles o próprio Michelangelo, chegaram a retratar Moisés descendo do monte com chifres. Se você vir alguma pintura de Moisés com chifres, é por causa de uma má interpretação desta passagem. Fecha aqui o parênteses cultural, sigamos em frente. O que está acontecendo aqui então? O Moisés que foi esquecido lá no capítulo 32, quando o povo falou assim, a gente não sabe o que aconteceu com esse cara, faz aí outro Deus para nós. Agora esse Moisés é aguardado, e quando ele desce, o seu rosto resplandece, para que ele seja acreditado diante do povo. E quando ele vai falar com o povo até mesmo se assusta, de tal forma que ele cobre o rosto com um véu. A tradição judaica preservou elementos que o apóstolo Paulo registrou para nós de maneira inspirada e infalível lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, parte final, e no início do capítulo 4, onde Paulo diz que Moisés escondia o seu rosto, entre outras questões, porque o seu brilho desvanecia. E era então preocupante que a autoridade com a qual Deus acredita Moisés diante do povo começasse a ser questionada novamente. O ponto é que o Moisés que subiu ao monte pela primeira vez e logo foi esquecido, agora desce cheio de autoridade, com o rosto brilhando da glória de Deus. Isso nos mostra a importância de um mediador, como vamos ter mais tarde um mediador perfeito na pessoa do Senhor Jesus. Mas também nos mostra que Moisés era um mediador provisório, tendo em vista que a sua glória desvanecia. Nós precisávamos de um mediador perfeito, que tem glória em si mesmo, o nosso Senhor Jesus. Lembrados disso, nós vemos o Senhor no capítulo 35, falando um pouco mais sobre a lei do sábado, mas dizendo, agora então é hora de construir o tabernáculo. Está removida a ameaça. Deus que ameaçou não ir no meio do seu povo no tabernáculo, agora está mandando Moisés recolher ofertas e trabalhar com o povo para que o tabernáculo seja construído. E é muito interessante porque Deus dispõe o coração do povo para isso, Deus capacita as pessoas para fazerem isso, e o povo então traz ofertas, e o povo então vai trabalhar para fazer isso, ensina uns aos outros naquilo em que Deus lhes capacitou para que essa obra seja realizada, e o povo traz tanto que diz o capítulo 36 no verso 6 que acabou sendo proibido de trazer mais. Há quem dera esta fosse a realidade em todas as igrejas. O povo estivesse tão focado em fazer a obra do Senhor que se dispusesse a fazer, a aprender, a dar de si e a dar do seu. Não podemos nos queixar da IPCA em termos de generosidade, mas podemos nessa cidade de São Paulo, onde a vida é sempre tão corrida, nos perguntar se nós estamos dispostos a aprender mais no trabalho da igreja e dispostos a dar de nós e não só do nosso. Isso é muito diferente. E Êxodo então 35 e 36 nos lembram bastante disso. E a partir então do verso 8 do capítulo 36,
nós vamos ver que o povo começou a fazer o tabernáculo do jeitinho que Deus havia mandado. Lembra que a gente falou que 50 capítulos da Bíblia são destinados ao tabernáculo? Tal é a importância da sua simbologia? Pois é. O que nós vamos ler agora e daqui para frente é basicamente uma repetição daquilo que Deus já tinha falado a Moisés lá no Monte Sinai, da primeira vez, quando deu as instruções para a construção do tabernáculo. Lá era Deus falando como deveria ser feito. Aqui é Moisés nos contando o que foi feito como deveria ter sido. E é basicamente uma repetição, mas isso nos destaca algo muito claro. Deus quer ser adorado de maneira específica. Não vamos inventar moda para adorá-lo. E se há uma coisa séria que estes capítulos nos ensinam, é que nós não devemos inventar moda para cultuar a Deus, mas devemos cultuá-lo do jeito que Ele determinou. Esse é um chamado princípio regulador do culto e tem a ver com aquilo que nós aceitamos e cremos e defendemos na Confissão de Fé de Westminster, que espelha a maneira como nós interpretamos a Escritura. O modo aceitável de adorar a Deus é prescrito pela sua palavra. E é tão regulamentado pela palavra que Deus não pode ser adorado segundo as invenções humanas. E isso vai ficar claro aqui na medida em que eu e você estivermos lendo estes capítulos que agora vão se seguir, para verificar que os detalhes são repetidos à exaustão, só para dizer que foi feito exatamente do jeito como Deus mandou. São essas as lições que a gente tira desses capítulos. E amanhã, se Deus nos permitir, leremos os capítulos 37 e 38 para ver exatamente estas coisas sendo repetidas. O modo como Deus mandou fazer foi o modo como Moisés fez, e isso é registrado 2 vezes no livro do Êxodo, só para dizer esta importante verdade. Não invente moda na hora de adorar o Senhor. Espero que isso ajude você a entender, entre outras coisas, por que temos a liturgia em nossa igreja como a temos. São os cânticos, são as orações, são as ofertas, a pregação da palavra, tudo em conformidade com aquilo que Deus requereu do seu povo na Escritura. A gente não acrescenta outras coisas porque a Escritura não nos permite. Que isso ajude você a valorizar uma teologia formatada conforme os moldes bíblicos, que isso ajude você a crescer na reverência a Deus, a entender que o culto é como a Bíblia manda que ele deve ser, e que isso também ajude você a se lembrar do nosso dever de ofertar do nosso e de nós mesmos no serviço do Senhor. E que, nesta ocasião, também nos lembremos da bênção que é termos um mediador cuja glória não desvanece, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas essas lições importantes estão nesses 3 capítulos que acabamos de ler. E eu espero que isso abençoe a sua vida. Boa leitura para você, bom estudo e até amanhã, se Deus quiser.